Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 14. Nós estamos retomando a exposição dessa carta. Eu acredito que por volta de março de 2020, quando fomos surpreendidos pela pandemia, eu tive que dar uma pausa na exposição dessa carta. Nós passamos a tratar da mensagem escatológica de Jesus. Fizemos isso expondo o capítulo 24 e 25 de Mateus, depois Apocalipse. Terminamos domingo passado com a exposição à sétima carta, ou a carta sétima da igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Eu estou retornando a essa carta. A carta de Coríntios, como as cartas de um modo geral, elas têm um tom prático. Porque, via de regra, Paulo está respondendo aos irmãos, orientando os irmãos, quanto a dúvidas legítimas daquela igreja, a respeito de assuntos específicos. A partir do próximo capítulo, Paulo vai dar instrução como deve ser o culto público. Mas hoje eu quero retomar a orientação de Paulo a respeito da liberdade cristã e as suas consequências. Você vai perceber que no trecho que nós vamos ler, Paulo vai falar sobre idolatria. Mas Paulo está concluindo um raciocínio. E como é que nós sabemos disso? Se você olhar para o verso 24, ele começa dizendo o seguinte, o verso 14, ele começa dizendo o seguinte: portanto, esse portanto indica a conclusão de um argumento. Esse argumento Paulo apresentou dos versos 1 até o verso de número 12 do capítulo 10. Mas esse assunto Paulo vem tratando desde o capítulo 8, quando a igreja pergunta, em razão do seu contexto histórico. E que contexto histórico é esse? Naqueles dias era muito comum a carne que era vendida no açougue da cidade, ela tinha uma procedência, ela procedia geralmente do templo pagão. Como assim? As pessoas iam até o templo, elas ofereciam o seu sacrifício, parte do sacrifício era retido pelo sacerdote, parte daquela carne servia para uma refeição cerimonial do ofertante, e a outra parte era devolvida para ele. Ele retornava para a cidade, ele vendia aquela carne no açougue da cidade. Surge uma dúvida: é lícito o cristão comprar e comer dessa carne? Há algum pecado? Esse é o contexto que Paulo então vai escrever, os capítulos 8, 9 e 10, para responder a respeito da liberdade cristã e as suas consequências. Nesse texto específico, Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. E eu chamo a sua atenção para a relação que Paulo faz entre comunhão e adoração. Posteriormente, Paulo volta a instruir acerca da ceia. Hoje é dia de ceia. Leremos o capítulo de número 11. No capítulo 11, Paulo dá instrução como os irmãos devem participar da ceia do Senhor. Mas ele introduz isso de alguma maneira, porque esse texto é como uma espécie de chave que vai virar o assunto. É uma passagem que nós chamamos de transição. Paulo está abordando a questão da liberdade e as consequências da liberdade cristã para introduzir um novo assunto, que é a adoração pública, o culto público. Então, pensando nesse contexto, tendo como ponto de fundo essas informações, eu quero convidar você
a ler o que o apóstolo Paulo nos ensina a partir do verso 14, leremos até o verso 22. 1 Coríntios capítulo 10, de 14 a 22. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considere Israel, o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Vamos, ó Deus, em oração. Senhor, nós pedimos a compreensão da passagem que nós acabamos de ler. Nos ajude a colocar em prática todas as lições que o Senhor há de nos iluminar, ensinar nessa noite. Que tudo isso seja para a edificação da Tua igreja, para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, Paulo está concluindo o seu raciocínio. O seu argumento dos versos de 1 a 12 mostra que a idolatria de Israel havia causado destruição para eles no deserto. Se você conhece a história de Israel, se você já leu o Antigo Testamento, você vai lembrar como Paulo então usa Israel aqui como ilustração, tudo aquilo que eles passaram, como aquela geração foi destruída, porque eles provocaram a ira do Senhor, sendo infiéis ao Senhor. E a infidelidade se revelou através da idolatria. Deuteronômio 32 é chamado o Cântico de Moisés. E se você prestou atenção na primeira leitura dessa noite, ele diz exatamente isso, como o povo de Israel foi ingrato, como o Senhor graciosamente sustentou aquele povo, como eles foram abençoados, mas como eles foram desobedientes, infiéis ao Senhor, provocando a ira do Senhor. Os ciúmes do Senhor. E como eles fizeram isso? Adorando os deuses das outras nações. Calvino disse acertadamente que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Paulo começa a sua conclusão, ou a conclusão do seu argumento dizendo, portanto, fujam dos ídolos, fujam da idolatria. O que Paulo está fazendo aqui é lembrando a igreja de Corinto, que se eles não fugissem da idolatria, o fim deles seria o mesmo fim que Israel teve, a destruição, o castigo. Então Paulo aqui, ele começa dizendo, de forma amável, olha como é que ele chama aqueles irmãos, meus amados. E essa linguagem é própria de alguém que não só foi o fundador da igreja, mas era como uma espécie de pai
para aqueles irmãos em Corinto. Não é a primeira vez que Paulo se coloca como um pai exortando seus filhos. E você que é pai e mãe sabe que muitas vezes nós temos que exortar os nossos filhos. Então Paulo, ele tem uma palavra amável, doce, e isso se revela nas palavras meus amados. Mas ao mesmo tempo, Paulo é direto e objetivo. A sua instrução é direta, dizendo: fujam da idolatria. Ora, aqui idolatria, Paulo está se referindo nesse texto, porque existem muitas formas de idolatria. Em Colossenses capítulo 3, verso 5, você vai lembrar que Paulo vai dizer que a avareza é uma espécie de idolatria. Mas nesse texto, a idolatria que Paulo está dizendo para que aquela igreja fugisse, certamente tem a ver com o que Paulo argumenta na própria carta, no verso de número 7. Quando ele diz: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Paulo está fazendo menção aqui à idolatria ligada à prática que alguns irmãos da igreja, aqueles que eram considerados mais fortes, mais maduros na fé, e esse maduros está entre aspas, aqueles que tinham mais experiência na fé, porque a igreja estava dividida em dois grupos, aliás, vários grupos, né? Uns diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo, mas a igreja também estava dividida entre os fortes e os fracos, e aqueles que parecem ser os fortes de Corinto, não via nenhum problema de participar da ceia do Senhor e ir ao templo pagão e participar da ceia que lá era oferecida, ou as refeições cerimoniais. Corinto é uma cidade que idólatra. Existem muitos templos em Corinto, e muitos cristãos estavam vivendo essa espécie daquilo que os sociólogos chamam de dupla pertença. Eles vão à igreja, participam da ceia do Senhor, mas eles também vão aos templos pagãos e participam da mesa dos ídolos. Paulo chama isso de idolatria, e a recomendação direta de Paulo para a igreja é: fujam da idolatria, ou seja, não pratiquem isso. Paulo parece aqui explicar o que anteriormente ele já tinha ensinado à igreja, mas a igreja parece que não entendeu a instrução do apóstolo Paulo. E como nós sabemos isso? Se você voltar ao capítulo de número 5, verso de número 9, encontramos aqui a menção de uma carta que Paulo havia escrito anteriormente. E você deve estar se perguntando: que carta é essa? Nessa carta anterior, que é uma carta perdida, Paulo diz que aqueles irmãos não deveriam se associar com os impuros, e ele passa a explicar quem eram os impuros que ele tinha em mente. E ele está dizendo: com aqueles que se dizem irmãos, porém são avarentos, ladrões e idólatras. Mas pense, eu não estou falando das pessoas deste mundo, mas que vocês não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Paulo então está falando daquele grupo chamado de fortes na igreja, que de alguma forma estava praticando a idolatria, ao participar da mesa ou das refeições cerimoniais pagãs. Essa é a instrução de Paulo. Então, no verso de número 15, lemos: falo como a pessoas sábias. E aqui vem um princípio: uma vez que vocês são sábios, e era isso
que era assim que eles se sentiam. Eles se orgulhavam da sensatez, da sabedoria, do conhecimento que eles tinham. Alguns se diziam seguidores de Apolo. Apolo era um cristão eloquente, um exímio orador. E alguns daqueles irmãos em Corinto diziam acerca de si mesmos que eles eram sensatos. Paulo então apela a eles dizendo: uma vez que vocês são sensatos, ou seja, capazes de discernir, de julgar, de avaliar, então julguem o que eu vou dizer. Isso nos faz lembrar um outro episódio escrito no Novo Testamento, quando Paulo chega em Bereia e ele vai expor as Escrituras. Diz o texto sagrado que os bereanos eram mais nobres, porque eles avaliavam, conferiam o que Paulo estava dizendo com as Escrituras. Paulo está apelando para essa prudência. Uma vez que eles são sensatos, eles podem determinar o proveito espiritual de algo, daquilo que Paulo está ensinando. Julguem por vocês mesmos se eu tenho razão ou não. As pessoas chamadas de sensatas em Corinto se orgulhavam dessa compreensão das coisas profundas. Então o apóstolo Paulo apela para que eles agora possam usar essa sensatez e discernir o proveito daquilo que ele está para dizer. Verso de número 16: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Paulo agora está falando da mesa, da ceia do Senhor, que tinha na sua versão veterotestamentária a refeição da Páscoa. Agora, eu não sei se você prestou atenção, mas de forma intencional, Paulo inverte, porque geralmente quando falamos da mesa do Senhor, falamos do pão e do vinho. Paulo está falando do vinho e do pão. E por que ele está falando do cálice da bênção? Porque havia uma bênção final, uma bênção no final de cada refeição. Isso é chamado cálice da bênção. E agora eu quero chamar a sua atenção para as duas dimensões que Paulo vai, a partir de agora, argumentar, usando essa imagem de vinho e pão. Por vinho, Paulo está falando dessa relação vertical entre os crentes e Cristo, e por pão, Paulo está fazendo menção dessa relação horizontal entre os irmãos, porque o argumento de Paulo a partir de agora é exatamente esse. O vinho faz menção ao sangue de Jesus, o pão o seu corpo, mas Paulo vai argumentar agora que nós compartilhamos do mesmo pão, e por isso somos parte do mesmo corpo. Então o corpo a que Paulo está se referindo é a igreja, o que eu estou chamando de dimensão horizontal, a relação que cada irmão tem um com o outro, e essa relação fica evidente na ceia do Senhor. O que Paulo vai argumentar a partir do verso 16, 17 e 18 é que a participação da ceia do Senhor nos lembra o que Cristo fez por nós ao derramar o seu sangue, e o efeito prático de que, uma vez que Ele nos abençoou, nos salvando pela sua graça,
Porque esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança é o pacto da graça. E o que é o pacto da graça? É a salvação que Deus opera na história, através do sacrifício, a obra e vida de Jesus Cristo. Paulo agora vai dizer que, uma vez que fomos salvos, nos tornamos um só corpo, o corpo de Cristo. Há agora uma relação, quando ceiamos com os irmãos, nós estamos partilhando com eles a mesma fé. Vamos ver o argumento de Paulo então? Verso de número 17, porque nós, embora muitos, e de fato, olhe aí para as pessoas, somos muitos. Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. O que é o pão? O pão é o corpo de Cristo. Mas agora ele vai dizer, olha, somos um pão, o sacrifício de Cristo, participamos dessa mesa e somos um só corpo. Embora muitos, somos um corpo. Não é assim que Paulo fala a respeito da igreja? Que somos membros do mesmo corpo, distintos, porém fazemos parte do mesmo corpo, estamos ligados uns aos outros. Na ceia, na instrução da ceia, Paulo vai dizer que aquele que come e bebe sem discernir o corpo. O que é o corpo que Paulo está falando? A igreja. Quem come e bebe, estando dividido com o seu irmão, em inimizade, em intriga, em diferença com o seu irmão, come e bebe juízo para si mesmo. Quem não mantém a unidade da igreja, come e bebe juízo para si. Porque somos um corpo. Portanto, quando você fala mal do seu irmão, quando você é desrespeitoso ao seu irmão, quando você provoca intrigas, quando você alimenta essa disputa com o seu irmão, e participa da ceia do Senhor, você está comendo e bebendo para o próprio juízo. Porque é nosso dever, como membros de uma mesma comunidade de fé, como membros do mesmo corpo, promover e manter a unidade da igreja. E ele argumenta dizendo: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ao participar do mesmo pão, e só existe um pão, este é meu corpo, que é entregue por vós. Ao participar desta ceia, da mesa do Senhor, somos unidos a outros irmãos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não sei se você percebeu, Paulo está usando do argumento agora da adoração e comunhão, porque ele diz no verso 18: considerem o Israel segundo a carne. O que é que Paulo está chamando a atenção? Para a história de Israel. Mais uma vez Paulo está nos levando ao Antigo Testamento. E Paulo está dizendo assim: considerem a história deles. Por que considerar a história deles? Se você voltar para o início do capítulo de número 10, ele vai falar essa história de Israel. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Ele está falando do Êxodo.
E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, a água da rocha. Lembra da água da rocha? Eles estão sedentos, o Senhor dá instrução para ele tocar na rocha, para que a rocha dela possa ser uma fonte de água, para saciar a sede daqueles irmãos. Paulo está falando então, que todos eles comeram do pão, beberam da água da rocha, que ele vai dizer, e essa pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, em razão da qual ficaram prostrados no deserto. Paulo está dizendo daquela geração de judeus incrédulos, que temeram tomar posse da terra, e por causa da sua incredulidade, caíram mortos no deserto e foram impedidos de possuir a terra prometida. Quem vai entrar na terra é a segunda geração. Daí o livro de Deuteronômio. São os seus filhos que vão possuir a terra. Eles comeram e beberam, mas foram incrédulos e caíram mortos. Considere o Israel segundo a carne. Mas mais do que isso, Paulo vai nos levar lá para o Antigo Testamento, para o Cântico de Moisés. Aqui Paulo vai então nos explicar, dizendo: não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo está fazendo menção àquelas refeições cerimoniais que Israel foi instruído pela lei a realizar. Quando eles levavam um sacrifício até a presença do sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele animal, e eles tinham que fazer uma refeição na presença de Yahvé. É isso que Paulo está dizendo para considerar. Aqui então, Paulo começa a explicar no verso 19, o que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo disse que os ídolos nada são. Só que Paulo agora ele vai voltar e vai dar uma nota explicativa. Porque embora os ídolos não sejam aquilo que eles dizem que são, ou seja, eles não são Deus, mas eles representam um poder sobrenatural, e é isso que Paulo agora vai afirmar. Paulo então vai dizer que o sacrifício aos ídolos, na verdade, representa sacrifícios a demônios. Isso me faz pensar as oferendas a Iemanjá, Cosme e Damião, que nós chamamos de oferendas aos santos, mas Paulo está chamando de oferendas aos demônios. Veja, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o memorial do sacrifício de Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando o sacrifício realizado uma vez por todas.
Mas quando aqueles irmãos participavam da ceia aos ídolos, ou sacrifício aos ídolos, que era repetido, na verdade eles estavam participando de uma espécie de adoração, porque aquela participação tornava um com eles. E esse é o argumento do verso de número 20. Não digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O que Paulo está dizendo é: meus queridos irmãos, prestem atenção. Participar da ceia do Senhor nos liga ao Senhor e ao seu povo. Estamos em comunhão com Deus e com o seu povo. Nos identificamos com Deus e com o seu povo. Mas quem participa da mesa do sacrifício a demônios tem comunhão com os demônios. Você entendeu a seriedade de participar da ceia do Senhor? Paulo continua desenvolvendo aqui o seu argumento. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto que lemos em Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Deuteronômio 32, verso 17. Ele diz a respeito de Israel, por isso que ele diz: no tocante a Israel segundo a carne, verso 17, oferecem sacrifício aos demônios, não a Deus, sacrificam aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. O que Paulo está nos lembrando aqui é o que o salmista já havia dito em outro lugar: que os deuses das nações não passam de ídolos. Você sabe quantas religiões nós temos no mundo inteiro? Cerca entre 40 a 60 mil religiões. E o que Paulo está dizendo é: todos eles, todos esses ídolos, não passam de demônios. Esse é o argumento de Paulo. Portanto, Paulo adverte e proíbe, verso de número 21, dizendo: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa é a conclusão de Paulo. Sabe qual é a implicação dessa afirmação? De tudo que Paulo argumenta nessa passagem, a implicação é: a ceia do Senhor, ela é restrita para aqueles que pertencem ao Senhor, que é o seu povo, que é o seu corpo. Nenhuma outra pessoa deve participar. Por isso que a mesa do Senhor é para os crentes que beberam do seu sangue
e comeram do seu corpo. Beber do sangue do corpo não é que os elementos, o vinho é transformado em sangue e o pão em corpo. É a maneira de Paulo lembrar o sacrifício de Jesus e a unidade da igreja. O cálice, como eu havia dito, aponta para a dimensão vertical dessa refeição, ou seja, o relacionamento pactual, vinculante, que a pessoa tem com Cristo por meio dos benefícios do seu sangue. Por isso que Paulo chamou o sangue da nova e eterna aliança. Os que participam da ceia do Senhor proclamam a sua morte e ressurreição até que Ele venha, como está escrito no capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é dessa maneira, por causa do sangue de Cristo, que estamos ligados uns aos outros. Por isso, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós estamos pactuando com Deus, através do sangue de Cristo, o pacto da graça, e estamos pactuando com o próximo. Você entendeu a razão por que nós lemos o pacto da igreja? Porque estamos sendo lembrados, somos um só corpo. E se somos um só corpo, se um membro padece, todos sofrem. E se um membro está alegre, todos se regozijam. Porque somos um só corpo. Paulo, então, conclui o verso 22 dizendo: o provocaremos ciúmes no Senhor. Essa é uma linguagem antropopática. Essa palavra parece estranha, mas quer dizer um sentimento humano dado para Deus. Paulo, na verdade, está repetindo o que Moisés, no seu cântico, em Deuteronômio 32, havia dito. Olhe para o verso 21. Deuteronômio 32, verso 21. A respeito da infidelidade de Israel, ele diz: provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes nele, com aqueles que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira. A infidelidade, a idolatria de Israel provocou ciúmes no Senhor, e Paulo está repetindo isso agora para a igreja. Por acaso iremos incorrer no mesmo erro e provocar os ciúmes e a ira do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? O que Paulo está querendo ensinar à igreja aqui é que a relação com Deus exige fidelidade e exclusividade. Aqui está em jogo o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. A relação com Deus exige exclusividade, irmãos. Não dá para servir a Deus e a Mamon.
Não dá para fazer parte da mesa do Senhor e a mesa dos ídolos. Eis a razão porque Paulo diz: fujam da idolatria. Essa é a sua advertência final. Vocês vão provocar a ira do Senhor? O que Paulo está lembrando é: ninguém que provoca a ira do Senhor escapa dela, incólume, impune. Não pense que a idolatria vai ser desconsiderada. Não pense que Deus vai fazer vista grossa, vai deixar passar a idolatria. O que Paulo está dizendo é: uma vez que você provoca os ciúmes e a ira do Senhor, você vai sofrer as consequências por causa da sua infidelidade a Deus. Deus não deixa passar os nossos pecados como se eles não tivessem importância. A ira de Deus se acende por causa da nossa infidelidade. Eis a razão porque Jesus Cristo sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus experimenta a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Porque Deus não pode deixar passar. Que aplicações nós extraímos dessa passagem? Primeira delas: a nossa relação com Deus exige exclusividade. E o que é que eu quero dizer com isso? Cuidado, irmãos. Quantas vezes estamos divididos? Servindo a Deus, mas não servindo completamente a Ele, e servindo também aos ídolos. Ídolos que nós criamos. Ídolos do nosso coração. Lembra que eu citei Colossenses capítulo 3, verso 5? Quando Paulo diz que a avareza é uma espécie de idolatria? Fujam da idolatria. Porque a idolatria se manifesta de muitas formas. Segundo, o que Paulo está nos ensinando é que experimentar os benefícios da graça e da liberdade não nos outorga ou não nos dá o direito a praticar libertinagem religiosa ou moral. Isso nos liga, a graça de Deus nos liga uns aos outros em comunhão. Sabe, irmãos, às vezes alguém me pergunta assim: pastor, eu fui convidado para participar de uma celebração religiosa, eu devo ir? E eu sempre respondo da seguinte forma: ela é compatível com a sua fé? Porque às vezes aquilo que parece ser um convite tão generoso,
educado, tão conveniente, descamba para a idolatria. Eu não vou dizer para você se você deve aceitar ou não deve aceitar, mas a partir à luz desse texto, pense comigo, o que Paulo estaria dizendo para você, se você recebesse um convite. Por exemplo, pastor, eu recebi um convite para ser madrinha num batismo de uma criança na igreja católica, eu devo ir? Que comunhão há entre a fé que você professa com a fé que eles professam? Nenhuma. Primeiro, porque nós não batizamos as nossas crianças, porque temos a firme convicção pelo Evangelho que o batismo é para os que creem. Um bebê não pode crer, não pode dar um testemunho, uma profissão de fé crível. Terceiro, cuidado com quem você tem comunhão. Porque às vezes a mesa que partilhamos com uma pessoa pode ser uma mesa que em nada agrada a Deus. Quando eu digo cuidado com quem você tem comunhão, é exatamente isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Para eles, aquelas refeições nada significavam. Era apenas um cumprimento de um protocolo social. Era uma maneira deles serem simpáticos a quem convidou. Aí Paulo vai dizer assim: se você participa dessa mesa, de alguma forma você está se unindo e participando da adoração que eles prestaram. Então cuidado. Isso nos coloca em alerta para aquelas celebrações que eu falei. Por fim, Paulo nos diz para ter esse cuidado, porque o uso indevido da liberdade cristã pode escandalizar as pessoas. O último alerta que Paulo faz é: não provoquem a ira de Deus. Não provoquem os ciúmes de Deus. Abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1, verso 6. Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Deu para encontrar Naum? É nessa hora que Naum some da Bíblia. Onde está Naum? Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. O problema é se você não sabe onde é que está nem Miqueias, nem Abacuque, nem Sofonias. Aí você encontra Ageu.
Zacarias e Malaquias. Aí você vem de lá para cá que você vai encontrar Naum. Vamos lá? Naum, capítulo 1, verso de número 6. A pergunta do profeta é: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. A nossa infidelidade desperta os ciúmes e a ira de Deus. E quem pode com um Deus santo e irado? A boa notícia é que Jesus Cristo, o Santo, levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus na cruz do Calvário nos substituiu. E toda a ira de Deus, provocada pela nossa infidelidade, idolatria e pecado, desobediência, foi derramada sobre Jesus. Por isso que a sua morte é uma morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. Morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Como é que a gente provoca a ira de Deus? Você provoca a ira de Deus quando você leva uma vida dupla. Com a boca você professa a fé cristã, mas vive como se fosse um ímpio. Quando você quebra um primeiro mandamento, criando para você deuses além do Senhor. E em tempos modernos, o homem é o seu próprio Deus. É o que nós chamamos de egolatria. O homem pós-moderno é o homem que adora a si mesmo. Ele é ególatra. É assim que nós provocamos a ira de Deus. Quando não adoramos somente a Ele. Nós vamos cantar nesse momento. E vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Eu quero convidar você pegar o seu caderno litúrgico. Nele você vai encontrar a renovação do pacto, cujo fundamento é esse que nós acabamos de expor: a morte de Jesus. A participação da ceia mostra que somos um só corpo. E que juntos estamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. A você que está em casa, nós queremos agradecer a sua presença. Iremos cantar agora, e após esse cântico, a ceia do Senhor, essa transmissão vai ser encerrada. E por que nós iremos encerrar a transmissão? Porque nós entendemos que a ceia do Senhor
deve ser celebrada com as pessoas que aqui estão. Não existe ceia online. Por essa convicção é que nós iremos encerrar a transmissão da ceia. Nós queremos convidar você a cantar conosco. E depois queremos convidar os irmãos a participar da ceia do Senhor. Convido todos que estão presentes a se colocarem de pé. Vamos cantar.